Tribunal Superior Eleitoral ampliou seu próprio poder para excluir postagens de redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução que permite que a Corte mande excluir conteúdos das redes sociais de ofício, ou seja, sem a necessidade da iniciativa externa. A regra dá mais poder ao tribunal para remover publicações consideradas falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral. Antes, era preciso que as campanhas de candidatos ou o Ministério Público acionassem o TSE pedindo a retirada de conteúdos. A norma foi aprovada por unanimidade e apresentada pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes. Para o magistrado, é uma forma de acelerar a exclusão de publicações fraudulentas. E é exatamente isso que nós vamos fazer no Tribunal Superior Eleitoral a partir de agora. Não só reduzir o tempo que as plataformas retirarão as notícias fraudulentas do ar, como, uma vez a nossa assessoria de desinformação verificando que aquele conteúdo, aquele vídeo, aquele áudio foi repetido, o mesmo conteúdo, não haverá necessidade de uma nova ação, de uma nova representação, de uma nova decisão judicial, haverá extensão e a imediata retirada dessas notícias fraudulentas. A resolução aprovada também proíbe o impulsionamento de publicações nas redes sociais 48 horas antes do dia da eleição e até 24 horas depois. Candidatos ou partidos podem veicular propaganda eleitoral paga na internet até a véspera do pleito. Hoje pela manhã, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva iniciou sua agenda conversando com a imprensa no Rio de Janeiro. Mais tarde, o petista participou de 2 caminhadas no estado. Antes das caminhadas em São Gonçalo e na cidade do Rio de Janeiro, no bairro Padre Miguel, Lula atendeu a imprensa no hotel Pestana, em Copacabana. Durante a conversa com os jornalistas, Lula demonstrou preocupação com a abstenção eleitoral. O candidato também deu sua opinião sobre as pesquisas. Eu acho que a pesquisa serve apenas para nos alertar. Falta pouco mais de uma semana para a campanha. Acho que nós estamos disputando aquilo que é o chamado voto de abstenção, o voto das pessoas que não foram votar, o voto de um pequeno setor da sociedade. Segundo Lula, a eleição está muito disputada e fica cada vez mais difícil convencer os eleitores que ainda estão indecisos. O petista afirma que vai ganhar as eleições, mas que Bolsonaro tem ganhado alguns pontos lentamente. Eu estou certo que nós vamos ganhar as eleições. Eu estou certo porque a quantidade, a enxurrada de dinheiro e de anúncio que está sendo colocado pelo governo na televisão, a liberação de fundo de garantia, o 13º não sei para quê, no fundo, tem sido uma coisa que ele tem ganhado alguns pontos muito lentamente. Na coletiva, ele contou que sua estratégia é ir para as ruas, conversar com as pessoas e lutar para diminuir a abstenção. Eu estou convencido que o nosso pessoal tem que continuar indo para a rua, tem que visitar as pessoas que não votaram, as pessoas que estão indecisas, para que as pessoas compareçam a votar. O primeiro objetivo nosso é diminuir o número de abstenção, é tentar convencer as pessoas de que, se eles votarem, eles estarão contribuindo até para que eles amanhã possam falar mal de quem eles elegeram, possam fazer um discurso e possam cobrar. Se eles não forem votar, eles perderão essa condição de cobrar do governo eleito as coisas que ele sonha que seja feito. E na noite de ontem, o candidato Jair Bolsonaro participou do podcast CD Talks, que teve até o momento quase 3 milhões de visualizações. Ele falou sobre ser chamado de ditador pela oposição. Durante uma entrevista ao podcast, o Bolsonaro diz que transparece existir interesse por um candidato por parte de alguns dos judiciários. Uma potencialização na censura, do meu entender, por causa das eleições. Sim. O que transparece para a gente, eu não posso afirmar, que por parte de alguns do judiciário há um interesse por um candidato. Tanto é que censura, desmonetização, derrubada de página só existe do nosso lado. Do lado de lá tem barbaridades acontecendo e ninguém toma providência no tocante a isso.
Ao ser lembrado de violências no 7 de setembro pelo entrevistador e questionado se ele se acha injustiçado por ser pintado de fascista e ditador, Bolsonaro discordou e defendeu seus apoiadores. Deixa eu discordar de você, eu não vi nenhuma tentativa de invasão aqui. Todos os movimentos que tiveram ano passado, e eu não participei de convocações, a única convocação que eu fiz para o 7 de setembro deste ano, você não vê uma lata de lixo revirada. Você não vê uma vidraça sendo quebrada. Está o povo ali, inclusive, com seus avós, com seus filhos até de colo. Uma perfeita harmonia. Você vai numa delegacia de polícia, você não vê registro de furto ou roubo de celular. Então, o nosso pessoal é extremamente educado, cônscio e respeitador. Bolsonaro afirmou que a fama de ditador são narrativas e dá exemplo de Lula sobre falas de censura à mídia. A fama que vem para cima de mim são narrativas. Qual ação? Quando eu falei em censurar a mídia? O Lula fala o tempo todo nisso. E cada vez mais ele ganha simpatia de parte cada vez maior da própria mídia. Ditador da onde? Quando é que eu conspirei para permanecer no poder? Nunca. Não, você não tem nada para me acusar. Diferentemente do outro lado, que fala o tempo todo que se chegar, vai tirar o atraso. Na entrevista, Bolsonaro também falou sobre suas propostas, economia e conservadorismo. A primeira-dama Michele Bolsonaro disse que sua filha Laura, de 12 anos, foi xingada por colegas de classe. A primeira-dama Michele Bolsonaro disse que Laura, sua filha, com o presidente Jair Bolsonaro, foi xingada por uma colega na escola. O episódio teria sido na terça-feira, data do aniversário de 12 anos da jovem. A ofensa à filha do presidente se dá depois de uma postagem feita pela jornalista Bárbara Gância em seu perfil no Twitter contra o chefe do executivo. Mas quando mexe com os nossos filhos, dói, né? E a minha filha, ela fez 12 anos ontem, no dia do aniversário dela. E foi para a escola. E sempre tem alguns amiguinhos que replicam, que escutam em casa. E lá a menina replicou, falou, você é a puta? Michele disse sem especificar que medidas serão tomadas. Ela é uma criança e medidas serão tomadas. Medidas serão tomadas. Bárbara Gância, colunista do jornal Folha de São Paulo até 2014, já esteve envolvida em outros atritos com aliados do presidente. Foi condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar R$10 mil por chamar Felipe Martins, assessor de Bolsonaro, de supremacista no Twitter. Sobre o caso Laura, ela afirmou que não cometeu nenhum crime. Políticos e pastores criticaram Lula pela carta aos evangélicos. O documento foi divulgado ontem pelo petista. Políticos e pastores que apoiam o presidente Jair Bolsonaro criticaram a carta compromisso com evangélicos, assinada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No texto, o petista promete manter a liberdade de culto e de pregação e o livre funcionamento de templos. Em vídeo, o deputado Marco Feliciano, do PL de São Paulo, diz que o povo evangélico foi tratado como gado e chamou o petista de endemoniado. Este dia em que as ovelhas de Deus foram tratadas como gado pronto para o abate no açougue de Satanás chamado Partido das Trevas, liderado pelo endemoniado mor chamado Barrabás, codinome Lula. Em qual Lula devemos acreditar? O de uma carta escrita às vésperas de uma eleição que ele vê que está prestes a perder? Já o pastor Silas Malafaia disse que Lula é mentiroso e tenta manipular o povo. Para ele, a pauta da família tradicional é atrasada, homem e mulher, porque para ele e para o partido dele, moderno é homem com homem e mulher com mulher. Isso é uma vergonha. Vai enganar a trouxa, rapaz, não o povo evangélico. E que Deus livre o Brasil de você, o governo mais corrupto da nossa história. Eu repreendo em nome de Jesus esse espírito de mentira e de engano. Que Deus abra os olhos do povo brasileiro. O deputado federal eleito Sóstenes Cavalcante, do PL Carioca, disse em seu perfil no Twitter que o documento é um escárnio. Já Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, disse que a divulgação é uma tentativa de lobo mau tentando enganar a Chapeuzinho Vermelho. Um dos assuntos mais criticados da carta foi a abordagem sobre o aborto. No documento lido pelo ex-secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho,
Lula reafirma ser contra a prática e diz que a decisão não compete ao presidente da República. Sou pessoalmente contra o aborto e lembro a todos e todas que este não é um tema a ser decidido pelo presidente da República, e sim pelo Congresso Nacional. A Justiça Eleitoral já começou a preparar as urnas para serem distribuídas para votação no dia 30 de outubro. Uma grande preocupação é com as filas, que foram registradas em diversas cidades no país durante o primeiro turno. Para a Justiça Eleitoral, o segundo turno já começou. Funcionários começaram a preparar as urnas para serem distribuídas nos colégios eleitorais até o dia da votação em 30 de outubro. Uma média de 1.000 urnas serão preparadas por dia. Isto é, elas receberão a migração para o segundo turno, os nomes dos candidatos a presidente da República e a vice. Depois de muitos registros de filas nos locais de votação, o TSE busca melhorar a organização da eleição. Então, o apelo da Justiça Eleitoral é para que o mesário seja mais célere no atendimento e atenda pelo menos 2 pessoas de cada vez. Enquanto um estiver votando, já vai atendendo o outro para diminuir a fila e acelerar o processo. Presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vão se enfrentar pela preferência do eleitorado. No primeiro turno, Lula ficou em primeiro lugar, com mais de 57 milhões de votos, enquanto Bolsonaro teve 51 milhões. E em instantes, os perigos das pirâmides financeiras. Nosso comentarista de economia mostra como se prevenir dos golpes. E ainda a renúncia de Liz Truss, primeira-ministra do Reino Unido, que permaneceu apenas 45 dias no cargo. Logo depois do intervalo, não saia daí, nós voltamos em instantes.